domingo de Páscoa e a gente fica pensando, caramba, comemorando, né? Poxa, que bom. Hoje é a vitória, hoje Cristo ressuscitou. No terceiro dia ele ressuscitou. E olha essa mensagem que poderosa que o Mestre nos ensinou. Ele saiu da cruz. E a pergunta que eu te faço, qual cruz você ainda está ficando? Você ainda está carregando? E se a gente for pensar em todo o processo da Páscoa, Cristo, ele entregou o corpo dele para a morte. Ou seja, a tudo aquilo que ele era, toda a identidade dele, toda a sua beleza, toda a sua profundidade, enfim, todas as suas virtudes, ele entregou, ele deixou morrer. E nós, seres humanos imperfeitos que somos, às vezes temos o conflito de primeiro achar que não tem nada em nós que deve morrer, que nada em nós deve ser transformado, modificado porque somos perfeitos. Ou existe também outro tipo de pessoa que se apega a essa identidade de morte, de sofrimento. Então são pessoas que se acham completamente imperfeitas, de que nunca tá bom, ouvem demais, e é onde a gente encontra, né, as paralisias internas, a procrastinação, e o outro lado, que são os que ouvem de menos. É onde vão ter muitas perdas, bater cabeça, não ouve, não transforma, fica apegado àquela raiz de valor, de pensamento, e não tem a vida transformada. Então, eu faço essa pergunta para você hoje, nesse domingo de Páscoa. Qual parte sua você precisa deixar morrer? Qual parte sua você precisa ouvir ou ouvir menos e confiar mais em você? E aí vai partindo o processo da Páscoa e Cristo deixou então morrer a sua identidade. Só que antes disso acontecer, ele é exposto. E é aí que muita gente trava. Então, quando a vida está conduzindo o ser a se transformar, a mudar, provavelmente virá exposição pública. Pode ser na vida financeira, pode ser na vida do relacionamento, pode ser na vida da saúde, do corpo, que é consequência daquilo que precisa ser deixado morrer. E se precisa ser deixado morrer, vai se tornar público, porque vai ser transformado. E a paralisia acontece justamente aí. O medo da crítica, o medo do julgamento, o medo do que vão pensar de mim, o medo do que vão ver, o medo de demonstrar e mostrar as minhas fragilidades, a minha vulnerabilidade. Caraca, eu sou tão bom e eu estou exposto aqui. Caraca, eu sou tão justo, eu sou tão ético, eu sou tão moral. Eu cumpri, segui os valores da minha família e isso está acontecendo comigo. E isso é a morte da identidade. E continuar o processo, que é ter a sua fragilidade, as suas vulnerabilidades expostas, faz com que ao terceiro dia eu tenha a ressurreição, eu tenha a minha transformação. E a Páscoa, ela não é um episódio, ela não é um evento dentro da vida do ser, ela é contínua. Porque para se ter uma transformação, algo meu precisa morrer. Então, diariamente, inclusive o ser, a gente dorme, nossa pele se renova. Então, para a pele renovar, precisa, né? A gente que é mulher sabe, quando vai fazer tratamento, se queima algo, se morre para se transformar, para se ter algo novo. E às vezes pode ser que alguém consiga fazer
a ressurreição da própria vida? Peraí que meu marido também tá aqui. Fala alto, amor. A questão do que você tá falando, dentro do que você tá falando do morrer, algo tem que morrer para nascer um novo. Tem a parte da escolha, que a pessoa escolheu se colocar naquela posição, como Cristo. Ele poderia escolher não ser crucificado se ele quisesse. Poderia. Porque ele ressuscitou no terceiro dia. Poderia na sexta-feira ali, né? O picote, chutar o balde, tacar a cruz longe e foque. Sim, poderia. Mas ele permitiu aquele momento para algo novo acontecer no domingo de Páscoa. Que aí acho que entra no que você estava falando agora. Que a pessoa tem que escolher isso diariamente. Ela precisa escolher diariamente para se renovar diariamente. Então eu acordo de uma forma, durmo de outra forma. E precisa ter essa chave, essa mudança diariamente. Diária, constante, até porque senão essa verdade de hoje, ela se torna a única verdade, e aí amanhã eu posso não aceitar ouvir outras verdades e eu me torno um ser intolerante, porque como funcionou naquela vez pra mim, e pode ser que sim, essa verdade funcione pro resto da vida, e pode ser que não. E a ressurreição, ela também, porque você vê, Cristo também optou, ele desejou viver a ressurreição, porque existe, nós seres humanos também somos condicionados e fomos condicionados que o sofrer é virtude. Poderia ficar abraçado na cruz o resto da vida. Porque ele poderia ficar ali na cruz, porque na cruz existem pessoas que vão amá-lo, porque na cruz ele vai se sentir querido, ele vai se sentir amparado, pertencido. Então poderia haver ganhos secundários ele ficar ali na dor. Tem pessoas que escolhem ficar na dor, na pobreza, porque ele é amparado por alguém, amparado por um sistema, com sua família, por um parente que, porra, que legal. Porque ele é visto. Ele é visto. Ele é visto. Tá frágil, né? Assim. E aí eu não preciso melhorar, me transformar, Exato. ressurgir. Exato. Não preciso fazer força para ressurgir, né? Ressuscitar, né? Que é o caso da Páscoa. E aí, porque aceitar a ressurreição, aceitar um corpo novo, aceitar ser glorificado e viver no paraíso e viver no céu, isso também entra numa questão de merecimento. Porque se troca a identidade, porque se eu vivi numa família, num país, num lugar onde o sacrifício, o sofrer, a dor tem mais virtude do que a glória, porque na verdade foi se interpretado que a glória é soberbo, é arrogante, sendo que eu ter um corpo glorificado, ele brilha. E se aqui no planeta o brilhar sim pode fazer com que eu atraia invejas, pode fazer com que outras pessoas se sintam sem brilho, existem duas vertentes. O meu brilhar pode fazer isso, mas aí o outro precisa o quê? Na verdade, se inspirar no meu corpo glorificado, porque ele também pode ter o corpo dele glorificado. Porque se ele fica travado, caramba, eu não vou brilhar, eu não vou ressurgir, eu não vou sair da dor, porque existem outras pessoas sofrendo, essas outras pessoas que estão sofrendo, elas nunca vão poder ter o corpo glorificado, porque elas nunca vão saber como. Elas não vão saber do processo. Ou podem saber que aí a autocure vai demorar muito, mas se eu já tenho alguém que ressuscitou, então, caraca, eu posso. É onde a pessoa pode se apegar. Então, o ressuscitar, eu não posso temer ressuscitar, eu não posso temer ter o meu corpo transformado. Ah, mas vão deixar de gostar de mim se eu sair desse papel de dor, dessa identidade de dor, de sofrer,
porque aqui eu sou visto como uma pessoa legal, da hora, eu sou amado, eu tenho amor. Mas aí eu não vou servir de inspiração para que o outro também brilhe. Então, ressuscitar e ter o corpo glorificado também é uma atitude, é uma transformação de merecimento. Porque faz com que eu possa tornar o outro, dar a possibilidade do outro também brilhar. Então, a Páscoa traz esses 3 processos. Primeiro, a aceitação de que algo precisa morrer, a aceitação de que sim, a minha morte, ela vai ser exposta e eu preciso continuar a travessia. E o terceiro passo é aceitar a ressurreição, é aceitar que o meu corpo glorificado, eu mereço sim passar e ter a ressurreição, porque eu passei pelo processo da dor e da exposição, e aceitar que a minha ressurreição pode sim servir de inspiração e salvação para que outros brilhem, e eu não vou ter perda, eu vou ter o meu corpo ressuscitado. Feliz Páscoa!